Paz. Nossa leitura hoje é no livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 2, a partir do versículo de número 3, que diz assim: Filho do homem, vou enviá-lo aos israelitas, nação rebelde, que se revoltou contra mim. Até hoje, eles e os antepassados são rebeldes e têm se rebelado contra mim. E quer aquela nação ouça ou deixe de ouvir, você chega lá e diz, assim diz o Senhor. Porque você, filho do homem, não pode ter medo dessa gente, nem da reação, nem da ressonância, nem de como eles vão reagir, né? Vão responder às suas palavras. Não tenha medo, ainda que cerquem vocês de espinheiros e joguem você no meio de escorpiões. Eu vou dizendo para vocês, Ezequiel, que você não pode ter medo, porque a reação deles vai ser uma reação grande, vai ser ostensiva. E é muito importante esse texto do capítulo 2 do livro do profeta Ezequiel, porque o profeta é chamado a um povo e Deus de antemão já diz que o povo não vai responder, não vai ser simpático, não vai ser hospitaleiro às palavras do profeta, e que a reação deles seria uma reação muito ostensiva. Nós vivemos hoje uma contradição, porque a realidade é muito grave, nós vivemos um momento dificílimo, milhares de pessoas estão morrendo todos os dias em diferentes circunstâncias, em diferentes cidades do Brasil, e há um grupo de pastores que tenta colorir, que tenta amenizar a situação, pregar dizendo que as coisas não são bem assim, que a gente não pode ser do contra, ser pessimista, que nós não devemos repercutir as notícias ruins, não podemos falar coisas que sejam desagradáveis aos ouvidos sensíveis dos religiosos. Mas o profeta é chamado por Deus não para agradar, não para invernizar a circunstância ou para maquiar o que está aí, os fatos. Não para ficar falando paz, paz, quando não existe paz. O profeta é chamado para mostrar ao povo a realidade que às vezes é dura, é cruel, às vezes alertar o povo de que aquilo que está rodeando ou aquilo que está esbofeteando não é da vontade de Deus, e que Deus está ao lado do profeta chamando a atenção para aquela realidade bruta e cruel. Aí eu fico muitas vezes perguntando a mim mesmo, por que as pessoas não querem ouvir, ou estão presas dentro de chavões, estão presas dentro de frases clichê, frases que aparentemente parecem piedosas e bonitinhas, mas que elas não têm consistência, são rasas como um pires, não transmitem nada a não ser sentimentos piedosos, sentimentos que são aparentemente bonzinhos, mas que eles não têm consistência. É como se a gente estivesse querendo morder uma carne dura só com a gengiva, ou se a gente estivesse querendo derreter um iceberg com um palito de fósforo. Não vai funcionar, não vai dar certo. Não tem força de enfrentar aquela realidade. Por quê? Eu tenho algumas intuições. A primeira é que nós estamos no apogeu da bibliolatria. O que é a bibliolatria? É considerar a Bíblia em si mesma um objeto sagrado. E deixa eu dizer para vocês, a Bíblia em si mesma não é um objeto sagrado. A combinação de papel e tinta não transforma a Bíblia num relicário sagrado que a gente tem que beijar e que, se a gente colocar no rosto como se fosse uma máscara, nos protegerá do Covid. Isso é idolatria do livro. Bibliolatria. Idolatria do livro. A Bíblia não é em si mesma sagrada. A Bíblia só é sagrada pela mensagem que ela transmite e pela pessoa que ela revela. Então, se você tem muitos escrúpulos e vive nessa coisa da Bíblia, na defesa do livro, você não vai estar aberto à palavra do profeta. Por quê? Porque você vai ser seletivo nas leituras que vai fazer,
você vai pescar nos livros textos fora do contexto, você não vai ler a Bíblia. Você vai pegar a Bíblia para confirmar aquilo que você sabe, ou aquilo que você já tem como certo dentro do seu coração. Segunda grande outra dificuldade que nós temos de ouvir a profecia e nos adequar à profecia é porque nós temos a teologilatria, né? É a idolatria da teologia, que é o dogmatismo. O que é o dogmatismo? É transformar uma teologia numa revelação divina. E deixa eu dizer, nenhuma teologia em si mesma é divina, porque toda teologia é humana. E as teologias, por serem humanas, obviamente estão sujeitas a críticas, a questionamentos, a aquilo que na filosofia a gente chama de suspensão, quer dizer, está suspenso, a suspensão cética. O que é a suspensão cética? Eu não creio até que eu tenha tempo de depurar, de pensar, de passar no crisol essa afirmação que você está me fazendo. Que na Bíblia, quem assumiu essa suspensão cética foram os crentes de Bereia. Quando o próprio Paulo, pregou para eles, e eles disseram, olha, sobre isso que você está nos anunciando, nós precisamos de tempo. Nós precisamos depurar essa fala que você nos trouxe para nós conferirmos com as escrituras, com o bom senso, com a vida, se o que você está me dizendo confere ou não confere. Então, nós temos que ter, de acordo com a Bíblia, a atitude bereana e nós temos que ter, em relação à filosofia, a suspensão cética. Porque se não tivermos isso, a gente é, como a própria Bíblia diz, levado por todo vento de doutrina. Quer dizer, as pessoas pregam, a gente emotivamente, piedosamente, afetivamente abraça aquilo, e aquilo pode ser uma arapuca, uma armadilha, pode ser uma mentira, pode ser sim uma heresia. Porque o que é heresia? Heresia é tudo aquilo que não contribui com a vida, que não contribui com a hospitalidade, com a tolerância, com o amor, com a compaixão. Isso é heresia. Tudo aquilo que vai contrário ao Espírito de Jesus, que é o Espírito Santo, que é o Espírito da verdade. Por último, eu quero dizer para vocês que as pessoas têm medo de relativizar. Essa é uma palavra que é quase que um xingamento. Eu não posso relativizar a palavra de Deus. Deixa eu falar. O relativismo, ao contrário do fundamentalismo, não é em si mesmo errado. Errado é quando você relativiza o que não pode ser relativizado. Agora, a gente relativizar o que é relativo, é quase que uma redundância, né? Eu relativizar o que é relativo não está errado. Por exemplo, eu posso relativizar a deificação do sábado. Jesus fez isso para salvar uma vida. Eu posso relativizar o pé da letra da lei para salvar uma vida. Jesus fez isso com a mulher que foi apanhada em adultério. Eu posso relativizar a minha própria fala. Isso é misericórdia. O que é misericórdia? É eu voltar atrás de uma sentença. Então eu, por exemplo, tenho misericórdia de um filho, de uma filha, de um amigo, de uma amiga. É aquilo que eu disse ontem e eu volto atrás, em nome do amor, do perdão. Então, a misericórdia exige que nós relativizemos as nossas falas. Toda misericórdia é uma relativização daquilo que foi dito outrora. Então, não tenha medo de relativizar certas e determinadas coisas, porque o absoluto é a vida. O absoluto é o amor, o absoluto é albergarmos, é hospedarmos aqueles e aquelas que estão clamando por clemência. Toda vida que alguém clama por clemência, por socorro, e a gente sai do nosso caminho, nós relativizamos o antigo caminho para alcançar aquela pessoa num novo caminho. Foi o que o samaritano fez.
que saiu do seu caminho, tomou um outro caminho para poder alcançar a vida de uma outra pessoa. Então deixa eu falar para vocês, nós precisamos ouvir a profecia. Ezequiel tem muitos Ezequiéis aí clamando. Você vai ouvir? Para que você ouça a fala do Ezequiel, você tem que sair um pouco da bibliolatria e começar a pensar não no livro em si, e sim na mensagem e na pessoa que o livro nos revela. Você tem que sair do hermetismo teológico e não considerar as teologias como sagradas em si mesmas, e você tem que ter coragem de, em nome do amor, abraçar certas relativizações que a vida exige de nós. Quando a gente faz assim, a gente é compassivo, a gente é amoroso, a gente é piedoso, a gente é homens e mulheres que se aproximam de Jesus, se aproximam do Espírito de Jesus, que nos disse que, até em nome da reconciliação, a gente podia deixar de lado um pouco a oferta que a gente trouxe no altar, sair do nosso caminho, íamos nos reconciliar com o nosso irmão, para depois a gente voltar e oferecer o que a gente tinha que oferecer a Deus. Nesse tempo tão difícil, tão grave, quantos de nós vamos abraçar a verdade da vida? E é esse o chamado do profeta Ezequiel a todos nós, no capítulo 2, a partir do versículo de número 3. Eu não quero ser aquele que ouve o profeta e o coração está duro, de pedra. Eu quero ser aquele que o profeta vai falar e vai sair dessas formas engessadas para ir para o caminho da vida. Tá bom? Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua vida, que haja paz e haja serenidade em nome do amor em todos os lares e em todas as famílias. Lembre-se que juntos e juntas nós vamos mais longe.